Olá, na Roda com Psicólogos, hoje vai abordar nutrição na adolescência. Nem tudo é transtorno de aprendizagem. Tanto a ingestão quanto a privação de alguns alimentos podem influenciar diretamente na nossa cognição. Hoje eu vou conversar com a nutricionista Gisela Savioli. Bom dia, doutora. Bom dia, muito obrigada pelo convite, um prazer estar aqui e poder contribuir um pouquinho, né, nessa área nossa. Eu que agradeço por ter aceito o nosso convite. Doutora, o psicólogo, ao encaminhar um paciente para a nutricionista, quais fatores de risco ele precisa avaliar? Em primeiro lugar, a gente hoje está vivendo um momento muito especial. Nós somos seres humanos o ser humano é composto de células, tá? Nós trocamos, Angela, 50 milhões de células todos os dias. E precisamos de, no mínimo, 44 diferentes nutrientes para construir essas células. Construir e as outras mantê-las, né? Nós adultos. Então, você imagina um adolescente que está ainda em fase de desenvolvimento, uma criança de um modo geral. E o que está acontecendo hoje? As pessoas perderam a referência entre comida e produto alimentício. O que é comida? Comida é tudo aquilo que está na natureza, cresceu lá, você colheu e você comeu. Produto alimentício é tudo aquilo que foi modificado pela indústria da alimentação e, por ter que ficar numa prateleira, ela tem que ter uma série de, digamos assim, facilitadores para manter aquele produto na prateleira por muito tempo. Então não pode perder sabor, não pode perder cor, tem que ser agradável e tem que durar. Então você às vezes pega um alimento que tem 2 anos de duração. E eu sempre brinco e digo, quanto maior o tempo do alimento na prateleira, menor é o seu. Porque tem tanta coisa ali que é para o alimento. E aí você vai ver que a Anvisa, ela permite, em todos os meus livros, quando eu falo de aditivos alimentares, porque aditivo alimentar é tudo aquilo que você vai acrescentar para benefício do alimento, não do ser humano. Ele pode até entrar como um ingrediente, mas é um aditivo, tá? Então, pensa bem, a indústria, com tudo isso que tem acontecido, da mulher ir para o campo de trabalho, não tenha dúvida, as pessoas hoje não têm mais tempo, tá? Hoje tempo é uma coisa preciosa e por mais que você tenha facilitadores como computador, celular, parece que o tempo com eles diminui até. Então, isso aí é uma coisa assim que está todo mundo entrando num estresse em volta disso. E aí, o que a indústria da alimentação fez? Precisamos, né, ajudar essa população. Primeiro, facilitar com que ela tenha uma alimentação perto do seu trabalho. Porque hoje ninguém mais pode se dar o luxo de almoçar em casa, infelizmente, tá? Segundo, aquela mulher que chega, por maior executiva que ela seja, ela chegou em casa, ela é dona de casa. Então, ela quer o quê? Quer coisa prática, que vá no forno, pré-preparada, micro-ondas. Só que, gente, isso tem um preço. Por exemplo, a coisa que todo mundo acha que é a mais saudável do planeta chama-se peito de peru. Correto? Correto. Então, outra coisa, ninguém mais... Você come fora de casa na hora do almoço e na hora do jantar, não é comida, é lanche. Ah, doutora, mas é lanche saudável. É peito de peru light, é um queijo cottage e é um pão integral também light ou alguma coisa nessa linha. Então, o que nós temos? Quando você vai ver o que contém um peito de peru, olha só. Para começar, o peito do frango ou do peru, naturalmente, ele não é aquele cor de rosa que você encontra para comprar. Ele é branco. E aí você encontra algo muito apetitoso, né? Porque tudo que é vermelho, né? Tudo que é mais pro rosado. É proibido, Aí você olha, te chama a atenção, você vai pegar uma balinha de goma, você pega a vermelha primeiro, né? Todo mundo vai no vermelho primeiro. Bom, conclusão.
Como isso é interessante, a indústria começou a trazer esse peito de peru mais para um tom rosado, assim como todos os embutidos. Só que ele é rosa porque eles acrescentam um corante ou nitrito, tá? Então, para deixar mais apetitoso, o que você faz? Bota ou nitrito, que é o que tem em todos os embutidos, lembrando que quem tem dor de cabeça, enxaqueca, o nitrito é gatilho. Aí você tem um adolescente, uma criança, que a mãe dá o peito de peru com a maior boa vontade e a criança... acreditando que está fazendo bem para o filho. Né? Mãe, tô com dor de cabeça. É porque não quer ir na escola. Então, a gente precisa avaliar várias coisas. Outra coisa, corante. Hoje nós sabemos que os corantes são excitatórios cerebrais. Então, hoje nós vemos uma alimentação lotada de conservantes, corantes, edulcorantes. Inclusive, num dos meus livros, eu aproveitei e em todos eu coloco os aditivos alimentares como uma tarja preta, bem feia, tá? Para mostrar que isso não é de Deus. Então, olha que coisa mais interessante. Vamos entrar aqui, um exemplo, no benzoato de sódio, tá? Benzoato de sódio tem tudo que é alimento para criança, adulto também. E tem um detalhe, hein? Eles falam, mas você pode consumir tanto. Sim, um adulto com 70 quilos. E a criança? E sabe quanto é que é tanto? Vai olhar sempre no pacote ou naquilo que você for comprar, olha assim, porção. O que significa essa porção? Geralmente, por exemplo, de biscoito são 30 gramas. Por quê? Porque presume-se que uma criatura, né, vai pegar só 3 biscoitos de 10 gramas e colocar e comer, e não comer o pacote inteiro. E tem isso, né? A gente tem na porção de 30 gramas aquilo. Então, dá uma olhada nesse estudo. O que é? O benzoato de sódio, tu tem um número, viu? Porque tem coisa que a gente não fala, mas a gente põe o número, né? A gente não, né? A indústria. É um conservante contra bactérias e fungos. Ok. Então, é contra a bactéria. O que vai acontecer quando você come isso? Em primeiro lugar, se é contra a bactéria, quando entrar no seu organismo, vai lá no seu intestino e vai fazer o que com as suas bactérias intestinais? Sendo que hoje nós sabemos que a nossa microbiota intestinal, é responsável pela sua saúde ou não integral. É uma coisa assim, hoje, que está assim, muitas vezes até assustadora. E onde encontramos? Principalmente em recheio de biscoito. O que adolescente e criança come? Recheio. Biscoito recheado, né? Com sabor de frutas. Doces. Tem alguns peixes industrializados que também tem. Molhos para saladas, refrigerantes e cerveja. Então, rapazes, vocês também que tomam cerveja, vocês estão ingerindo esse benzoato de sódio. Que mal ele pode causar? Todos os principais eu coloquei com esse alerta, né? Já tinha sido relacionado que esse conservante, ele era associado ao desencadeamento de urticária. Quanta criança... urticária, dermatite atópica e um monte de coisa. Vai no alergista, procura, não acha, faz aqueles exames, não aparece. Emocional. Porque tudo pode, lógico, ter um fundo emocional. Mas não é bem assim, tá? Tem que investigar. Outra coisa, angioedema, inchaço, mulher na TPM. A melhor coisa do mundo é correr desse peito de peru, porque você vai ficar mais inchada ainda. E asma, né? Então, uma criança que come um peito de peru e de repente, né? Ou um desses alimentos e vai parar no hospital com uma crise de asma. Agora, olha isso. As suspeitas de estar ligado com hiperatividade na infância e
estudos na revista Lancet. Gente, Lancet é onde meu marido, que é cardiologista, lá do Instituto do Coração, do Hospital das Clínicas da USP, é onde ele faz as pesquisas de atualização dele. A Lancet é uma revista, assim, de altíssimo impacto. Então, o que foi que fizeram? Fizeram um estudo, inclusive, muito bonitinho. Ele foi randomizado, vamos explicar. Significa que nesse estudo, eles pegaram crianças aleatoriamente de 3 anos, olha a faixa etária, e de 8 e 9 anos. Então, isso é para mostrar, assim, mais detalhadamente, e um exemplo só que eu vou dar, o quanto, Ângela, a gente tem interferentes ambientais que a gente desconsidera. Eu vou dar um exemplo, é lotado de exemplos, tá? E elas foram escolhidas aleatoriamente. Foi também um estudo duplo cego, quer dizer, a gente que é enfim, da academia, a gente sabe, né, o que isso representa. Então, duplo cego, que é um estudo reconhecido como padrão ouro, né, o melhor tipo. Quando você quer verificar um determinado efeito de algum produto, enfim. Nem as crianças, nem os médicos, os pesquisadores, inclusive, eles sabem quem é que está tomando o produto que a gente quer examinar. Então, é completamente isso, né? Então, tem gente que está tomando o produto e tem gente que está tomando o que a gente toma de placebo, quer dizer, uma água com açúcar, mas acha também que está tomando a substância, né? E a única pessoa que conhece nesse duplo cego o que está acontecendo é o organizador do estudo. De resto, tudo bem. Então, olha só, foi uma pesquisadora do Instituto de Transtornos de Comportamento da Universidade Britânica de Southampton, gente, né? E foram escolhidos crianças de ambos os gêneros, né? Foram 153 crianças de 3 anos e 144 entre 8 e 9 anos. E você vai entender por que foram feitas essas duas idades, o que tornou esse estudo maravilhoso, né? E, no final, foi a primeira vez que fizeram esse tipo de pesquisa e conclusão. A conclusão desse estudo, Ângela, foi que, embora o uso de corantes, porque é um corante esse benzoato de sódio, possa parecer inofensivo, isso não se aplica ao benzoato de sódio. Usado em todas essas situações e quando a gente vai pesquisar, muito mais, tá? E ele tem uma função de conservante, então ele é bem utilizado. Olha só, ficou comprovada a ação adversa desse aditivo alimentar sobre o comportamento hiperativo nas crianças de 3 anos e nas crianças de 8 e 9 anos de idade que consumiram a bebida que continha esse conservante, tá? Eles tiveram comportamentos exacerbados hiperativos, como desatenção, hiperatividade, justamente numa faixa etária daqueles de 8 e 9 anos, associada à escolaridade, faixa de aprendizado. E aí a gente vai ver hoje uma criança com esse comportamento e faz o quê? Manda para o psiquiatra. Claro que tem que mandar para o psiquiatra. Aí ele vai fazer uma série de avaliações, só que a criança, ela não é assim, ela tá assim por causa do benzoato de sódio, desse corante, de uma série de outras coisas. Porque hoje nós só comemos, principalmente adolescentes e crianças, alimento industrializado. Eu tenho um livro que eu faço assim, um desafio, tanto é que ele chama Desafio do Bem, onde eu peço para as pessoas começarem todas as refeições comendo cor de alimento de verdade. Gente, você não tem noção. Café da manhã para o adolescente, o que seria o ideal de um café da manhã? Qual é o terror dos pais? Tem aquele adolescente que estuda cedo, então ele acorda, faltam 10 minutos para entrar na aula e fala, não gosto de tomar café pela manhã. Ele já vai, né, assim, com a atenção um pouco comprometida. Foi dormir tarde, acordou muito cedo, não se alimentou, vai para a sala de aula. E os pais ficam preocupados. E agora, o que eu faço? Então, o que seria o ideal de um café da manhã para um adolescente? Bom, eu sempre peço para os pais verificarem, se possível, se ela é uma criança diurna ou não.
Porque se você tem uma criança que não é diurna, ela compromete muito tudo do aprendizado, e quando você bota essa criança para estudar à tarde, é outro rendimento. Então, tem um período que é muito interessante a gente observar isso, e nós já tivemos, assim, um sucesso muito grande. Então, o que que acontece? A criança está crescendo, né? Fase de crescimento. Então, primeira coisa, sono. Lembra da vovó que dizia assim, criança que não dorme não cresce? Por quê? Porque quando nós dormimos, principalmente numa faixa de horário em que tem produção de vários hormônios, inclusive o hormônio do crescimento, e um dos fantásticos também é a melatonina, desde que esse adolescente comeu comida que teve o precursor dessa serotonina, que vai fazer o que com essa criança? Vai deixar ela mais calma, mais tranquila, não tão hiperativa, mas você precisa de matéria-prima para isso. Então, o que acontece? Não se dorme bem e deveria se dormir. Primeira coisa que pai, mãe de adolescente, e digo isso para todas as faixas etárias aqui no meu consultório, chegou em casa, bota o celular numa cestinha na entrada de casa. Todo mundo. Ninguém é médico, ou quando é, deixa no modo que a pessoa vai ouvir se tocar o telefone. Não é para ficar usando o celular, por quê? O celular, o tablet, o infeliz aqui, que a gente depende tanto, o que que acontece? Ao você visualizar, ele tem uma luz chamada luz azul, que tem também na lâmpada. A luz azul inibe a produção de melatonina. Tanto que em quarto, a gente tem que deixar o quarto super escuro. Então, se você já está trazendo para o seu filho uma boa qualidade de sono, nessa sociedade privada de sono, você já está, assim, ajudando muito. Porque, por exemplo, lá no Instituto, no Medicina Funcional, onde eu estudo, nós consideramos que o primeiro nutriente é o sono. Se um paciente falar para mim, doutora, eu tenho que escolher, ou eu como ou eu durmo, eu falo, dorme. Porque no sono você tem uma série de hormônios. E, gente, isso se chama ciclo circadiano. Foi assim a vida toda. A gente só tem luz elétrica, por incrível que pareça, há 160 anos. Antes nós éramos seres diurnos e que dormiam à noite. A gente inverteu isso. Tem um preço. A conta chega. Tanto que uma das grandes, eu digo assim, revoluções aqui no meu consultório, por exemplo, é que meu marido é um grande estudioso também. Então, por exemplo, agora, exatamente nessa fase, nós estamos tentando trazer a nossa alimentação para o ciclo circadiano, porque o homem, ele primeiro saía para caçar o paleolítico e depois ele comia. Então, de repente, você fala assim, mas eu vou sair em jejum de casa? Você que não é criança, que não está crescendo, sim, porque ali eu, por exemplo, só faço atividade física em jejum. Eu e uma galera, vamos chamar assim, né? Quais os benefícios de fazer atividade física em jejum? Justamente porque você põe todo o potencial da sua célula para estar... Pensa bem. Como é que a sua célula está programada desde a época do homem paleolítico? Jejum, caça. E depois você sim ingere o alimento. Isso é perfeito. Então fica todo mundo assim, vai fazer atividade física bacana com a barriga cheia? Não dá. Você vai caçar, o bicho te come. Entende? Isso é uma coisa. Segunda coisa, se alimentar o máximo, a última refeição, o mais cedo possível. Aí o mais cedo possível é muito complicado em termos sociais de como nós estamos levando a vida, mas o ideal é a última refeição, no máximo, às 19 horas. No máximo. E não comer nada até o dia seguinte, tá? Repetir um pouco isso. Então, o que eu falo para os adolescentes, que esse é o foco? O café da manhã é muito importante porque ele está indo para a escola, ele não está indo caçar, ele não está indo fazer atividade física, tá? Agora, pelo amor de Deus, não entope essa criança com corante, que vai fazer o quê? Excitatório mental. Açúcar, tudo que a gente tem... Olha, para você ter uma ideia, eu tenho até um display aqui que eu uso para meus pacientes. Pão. Gente, cada fatia de pão é isso aqui de açúcar.
Açúcar é péssimo para a criança. Você tem que trazer energia para ela de frutas, entendeu? Eu odeio. O suco é muito bem-vindo, sim, num horário em que a criança ainda não tem aquele hábito do mastigar, porque você vai ver as nossas colegas assim, da equipe multidisciplinar que são fonoaudiólogas, a importância da mastigação. Então, de manhã, evitar, porém, trazer para essa criança um carboidrato de boa qualidade que vai ser de um índice glicêmico que ele vai ter ao longo do dia. Ele não vai ficar com aqueles picos, entende? Agora, quando você come comida de verdade, você tem tudo isso, entendeu? E aí é o que eu quero chegar. Hoje a gente está botando nessa criança um peito de peru, que é rosa porque tem um bendito de um corante, tem bisulfito, que é para manter o rosa. Gente, glutamato monossódico, tem tudo. Sódico, todo mundo dizendo, ai, meu adolescente está gordo, ai, eles estão com pouca atividade. Mas esse glutamato monossódico, o que é o sódio? Como é que é a receita do soro caseiro? Água, açúcar e sal. Por que vai o sal lá no meio? Porque o sal dá uma carona maravilhosa para a glicose. Então, mais sal, mais água e mais açúcar. Então, nós estamos entupindo as nossas crianças, e nós também, de uma série de substâncias logo cedo. Come comida, manda fruta para mastigar, entendeu? Comida de verdade. No prato, arroz, feijão, aquela comida de antigamente. Você vê antigamente, o que nós tínhamos? Arroz, feijão, ovinho, né? Ovinho. Gente, o ovo tem colina para o cérebro, né? Então tinha uma proteína, tinha salada, sabe? É isso que a gente tem que voltar a comer. O meu paciente come isso, entendeu? Come comida. Não é comida que engorda, é comida que tem nutriente, que vai formar células, que formam, inclusive, neurotransmissores para dar inteligência para essa criança. Eu digo que nutriente dá inteligência às nossas emoções. E isso tem comprovação científica. A alimentação influencia exatamente no humor também, nas emoções. Em tudo, para você ter um organismo que funcione. E o nosso corpo é uma benção. Ele está toda hora tentando consertar tudo de errado que a gente faz, né? Então, isso é muito importante. Gente, nada supera a comida. Agora é a tal história. Ah, mas eu chego cansada. Bota todo mundo para trabalhar na cozinha. Tipo, cada uma semana é responsável por alguma coisa, entendeu? Tem que botar todo mundo para trabalhar no bom sentido. Então, fim de semana, vamos à feira com todo mundo. Criança hoje não sabe definir batata. Batata para ela é a palito que já vem pronta no supermercado. Então, o que nós temos que fazer? Trazer essa criança não para o supermercado, mas para a feira. Ver como é que é o tubérculo. Aí ver as épocas. Outra coisa importantíssima, comer o alimento da época. E, pelo amor de Deus, para quem der, comer orgânico. E nós, se estivermos falando para o Brasil todo, nós temos muita gente que mora em casa e dá para fazer sua hortinha. Dá perfeitamente. Então, se eu tivesse que dar, assim, um recado, é tão simples, que parece assim, nossa, mas é só isso? É só isso. É comer comida de verdade, fazer as refeições, a família junta, sem televisão ligada, sem celular, porque a gente janta assim, né? Com celular. Nós temos que reaprender coisas e estabelecer limites, até para nós. E, gente, o que nós fazemos, a criança imita. Então, não adianta você falar para ela não levar o celular e você leva. Então, nós temos muita coisa que recuperar primeiro em nós, para depois fazer com que as crianças nos imitem. Porque a criança, ela copia padrão, né? Então, isso seria, assim, a coisa mais importante e se libertar um pouco dessa tecnologia que é muito boa, mas ninguém mais conversa. Ah, e outra coisa, não é para também fazer da hora da refeição aquela coisa de querer saber o que fez o dia inteiro para dar bronca, né? É hora da paz, de agradecer aquele alimento que está sendo disponibilizado, porque quanta gente que tem dificuldade, entendeu? E você estava falando do Padre Fábio, ele falou outro dia para mim assim, nossa, eu era feliz, eu não sabia. A gente comia tão bem quando eu era pequeno, eu achei que a gente era pobre. Eu falei, não, padre. Doutora, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre a
obesidade precoce? Olha, gente, nós estamos hoje vivendo um momento, como eu disse, que tem coisas que a gente pode, por exemplo, dizer, ó, tudo bem, eu vou deixar de comer alimento industrializado, eu vou comer alimento orgânico, tudo bem, mas nós estamos numa sociedade que, ela além de ser obesogênica, né, ela traz um monte de toxinas que muitas delas a gente não consegue controlar. E, por exemplo, uma delas é o bisfenol A, que está nos plásticos. Tanto que plástico, gente, é para abolir. Nada de tomar aquele cafezinho naquele potinho, pelo amor de Deus, aquilo é terrível. É fácil, o potinho de molho de tomate que a gente muitas vezes tem em casa, virou o potinho do molho. Por quê? Ah, tá vermelho, não sai o vermelho do plástico nem morto. Por quê? Porque o bisfenol A é uma molécula com a forma espacial de uma gordura. E no tomate você tem o licopeno, que é uma gordura. Então o que aconteceu? Trocaram de lugar. Só que você ingeriu aquele bisfenol A. Gente, tem uma série de estudos falando de várias coisas. Mas eu quero repetir um assunto que foi tema lá na Saúde Pública da USP em 2006. Que uma cidade teve todas as meninas que tiveram menarca precoce e as mulheres entraram em menopausa precoce. Foram investigar, sabe o que era? A água que vinha da cidade anterior, que estava lotada de metabólitos urinários das mulheres que tomavam anticoncepcional. E não tem como você fazer o quê? Filtrar isso. Então, você está cercado de uma série de complicações. Mas esse bisfenol, ele tem uma coisa muito chata. Ele mimetiza o hormônio feminino. Então, você tem, de repente, uma substância que está num... Quem não vai comprar aquele peito de periolo horroroso, que já que você vai querer, você não vai nem ter tempo. Não, já vou pegar cortado, não vou nem pedir pro cara. Aí o que ele faz? Paf! Compra já fatiado e está embrulhado aonde? Naquele filme plástico lotado de bisfenol. E o problema é a comida gordurosa em contato com esse plástico, entendeu? Então, gente, nós estamos assim. Aí a gente não sabe porque tanta coisa está acontecendo no nosso organismo, entendeu? Então, penso que se você voltar a ter uma alimentação adequada, a gente tem que pensar muito em umas coisas, tem que avaliar muito, porque tem muita gente que pensa em ter um trabalho dobrado e fazer uma hora extra para ter um dinheiro a mais, para dar algo que ele não teve para o filho. Gente, a coisa mais preciosa que a gente pode dar para a família é o nosso tempo e a nossa presença. Porque é isso que vai ficar. O que você comprar para ela, vai acabar, vai jogar, etc. Agora, a presença sua de estar lá em casa num dia de chuva e fazer o tal do bolinho de chuva, que todo mundo vai lembrar. Gente, isso é... A comida tem tem toda uma afetividade, né? Aquele comfort food, né? E não tem nada mais fantástico do que você comer uma comida que te remeta ao tempo da sua mãe, ao tempo da vovó. Alimento é algo sagrado, entende? Então, nós temos que realmente rever isso, tá? E a dica que eu dou para os meus pacientes, sábado e domingo é dia de fazer feira. Aí chegou, todo mundo higienizando tudo. Então, os menores pegando as coisas mais fáceis, os maiores, de repente, as folhas, seca tudo, põe, aí pode ser de plástico, põe num cesto grande, tudo sequinho e põe a carreira da alface, a carreira do agrião, a carreira, enfim, a carreira de cada salada, porque se você seca bem sequinha, você tem folha para semana inteira. E por que a gente não come salada? Preguiça de lavar. Então, a gente tem que se organizar. Então, isso é uma coisa, tá? Então, sábado fez a feira, organizou já deixar tudo prontinho. E, lógico, vamos fazer uma coisa diferente com as crianças para ter uma comida gostosa, coisa que elas gostem, porque tem que trazer uma memória afetiva positiva, entendeu? Agora, lembre que a papila gustativa, que sente sabor, ela troca a cada 15 dias. Então,
você insistindo um pouco dá perfeitamente para a gente ir adotando hábitos. Por exemplo, a gente come uma comida muito salgada, industrializada, né? E o sal é pró-inflamatório, além de tantas coisas. Então, a partir do momento que você vai fazer essa transição, pega na sua salada, ponha folhas amargas e coloque frutas. Então, o que você está fazendo? Você está mesclando doce com salgado e ajudando a superar essa fase. Enfim, são essas coisas que a gente tem que estar ajudando as crianças. E os pais, eu começo ajudando os pais. Porque eu já pego geração aqui que a avó deu um refrigerante muito famoso na mamadeira, achando que estava arrasando. Porque na época a indústria do marketing falava isso. Aliás, num dos meus livros... Não, e você sabe que tem um... qual o livro que foi? Acho que foi o Nutrição e Fertilidade. Porque lá, não, você está falando de adolescente, você não sabe o quanto de fertilidade está comprometida com tudo isso. Mas tem uma propaganda que eu dou o site e que está assim, uma mãe dando a mamadeira para a criança e dizendo assim, para começar logo a dar aquele refrigerante, para ele ser aceito mais cedo naquele grupo que já está tomando. Gente, olha a psicologia que era usada. Então é isso, querida, mas tá complicado. Mas a gente está aqui para fazer a diferença e tentar, porque de tanto falar as coisas vão mudando. Eu vejo pelos programas que é meu trabalho voluntário, missionário, de rádio e TV, que aí muita gente mandando e-mail, as avós principalmente, que hoje estão cuidando dos netos. Como? Mas é impressionante para os filhos trabalharem, é impressionante como elas são preocupadas em tentar colocar para aquela criança uma situação melhor do que até ela deu para os filhos dela, porque ela não sabia e hoje ela detém informação. E olha, quem tem informação tem tudo e faz uso dela, não importa o nível social, viu? É muito bacana isso. Alimentação vegana, quais prejuízos podem acarretar para o adolescente? Olha, eu não gosto nada do tipo assim, nós somos onívoros, então não é para comer tanta carne, mas um pouco de carne, entendeu? Eu falo que a gente tem que ter uma alimentação equilibrada, aonde a proteína de origem animal, ela seja acessório. Então, um bife que não passe do tamanho da palma da mão, um frango. E, gente, o adolescente em fase de crescimento, ele precisa de proteína. E os idosos também, tá? Os idosos, pessoas com... horrível, né? Mais de 65 anos, horrível. Eles precisam de mais proteína do que o adulto. Então, eu particularmente acho que alimentação vegana, ela não é para o ser humano. O homem paleolítico não era vegano, entendeu? E ele comia tudo que era da época. A gente traz muito para esse exemplo, porque ele faz muita diferença quando você vai ver como funciona o seu metabolismo. Porque hoje tá na moda esse jejum intermitente, que lá fora você aprende que você usa esse jejum para melhorar a memória, para diminuir células cancerígenas. Existe uma outra estratégia que é usada, mas é claro, vem para o Brasil e vira moda. É o funcional, é o detox, então agora é o jejum intermitente. E a gente usa muito o exemplo do homem paleolítico, porque as nossas células, elas são maravilhosas na época de uma restrição e não na época de uma abundância. Pensa, se você der muito para o seu corpo, para que ele vai fazer as coisas? Você está dando? Né? Tá ali para quê? Ele é inteligente. É interessante. Doutora, uma outra questão em relação ainda ao adolescente, vamos pensar então assim à noite, quais alimentos favorecem o sono? Você trouxe a questão, o importante é dormir cedo. Isso. Então, assim, esse adolescente precisa ingerir o que no jantar? Na verdade, a primeira coisa é, chegando em casa, dependendo do horário, evitar tudo aquilo que tenha luz azul e que possa fazer com que ele não tenha sono, tá? E que não faça o preparo do sono. Existe uma coisa chamada higiene do sono. Uma coisa que eu falo para os adolescentes é não fazer atividade física à noite. Porque quando você vai dormir, você já reparou quando você está com sono, você está com frio? Porque o corpo, para preparar para dormir, ele baixa a temperatura, né? Então, se você está fazendo atividade física, etc. E outra coisa, chega adolescente aqui assim. Tia,
agora eu quero ficar tanquinho. Não, decidi, vou comer direitinho, fala o que eu tenho que fazer. Eu falei, nós vamos negociar. Ou balada ou músculo. Como assim? O que cresce de músculo e muita coisa é enquanto você dorme. Então, quando você come direito e você teve o exercício que fez a força destrutiva para você construir um músculo maior, que horas que isso tudo vai acontecer depois? No sono. Então, gente, o dormir é fundamental. Agora, você pode sim ajudar com alguns alimentos. Eu sempre falo que o campeão é o kiwi, né? Que 2 kiwis 2 horas antes de dormir é fantástico. Mas, gente, alface também é muito bacana. Tem gente que passa uma alface dentro de uma centrífuga e toma, sabe? Para fazer indução de sono. Mas é uma questão de você fazer um hábito, então saber desacelerar, não ficar assistindo aqueles filmes que matam 3 ou 4, né? Desacelera, sabe? Tudo mais cool, porque você vai se preparar para um momento importantíssimo da sua vida, o sono, entende? Então, não comer uma alimentação muito pesada, tá? Que isso não favorece. Deu jantar até às 19 horas, então... Se der, né? É complicado, né? Mas, por exemplo, uma pessoa que estuda à noite, eu peço para fazer a refeição antes da aula, né? Principalmente que hoje você tem lugares que praticamente estão 24 horas trabalhando, e deixar, por exemplo, quando chegar à noite em casa, que quer comer alguma coisa, aí o kiwi, entendeu? Esse tipo de ovo é muito bom para dar saciedade também. Mas geralmente o pessoal chega tão cansado que o que quer? Dormir. Muitas vezes não quer nem comer. Mas coloca assim. Comer, né? Então, se for o caso, come uma frutinha, a mãe já deixa separadinha, tipo, já pronta, picada. Se bem que kiwi, gente, você corta no meio, pega uma colher e você come, nem precisa de prato, né? E são coisas assim que eu gosto de falar. E para pôr na mochila, coloca num plástico com ar dentro. Então põe uma maçã, que aí ela com ar, ela tá balançando, mas os livros não estão apertando. Então, gente, maçã, banana, que tem também coisas fantásticas. Coisas fáceis da época, por exemplo, às vezes tem a época do caqui, aquele caqui mais duro. Vai levando e leve frutas diferentes. O ideal é pelo menos comer 5 frutas por dia, mas eu sei que isso é bem complicado, então 3 pelo menos. E eu vou te dar um dado que você vai ficar chocada. O IBGE, isso eu tenho até nas minhas palestras, baseado nas pesquisas de orçamento familiar, ele percebeu que 90% dos brasileiros não comiam os 400 gramas por dia necessários de legumes, verduras e frutas. Aí, recentemente, eu vi um artigo científico, eu fiz um vídeo, que mulheres que comeram 90 gramas de tomate antes das refeições tiveram todos os níveis de colesterol, glicemia, circunferência abdominal diminuídos. Porque o tomate é uma fruta, né? Aí eu fui pegar 90 gramas, gente, é um tomate desse tamanhinho. Gente, eu falei assim, pelo amor de Deus, não se come 4 coisinhas desse tamanho por dia, 90% da nossa população. Como é que você quer que esteja tudo? Como aumentar a imunidade? O intestino. Do IT, rinite, A família IT, existe realmente aí na nutrição funcional, a gente trabalha muito isso, os alimentos pró-inflamatórios. Aí vem toda aquela digamos assim, discussão, porque, gente, leite é o materno, 6 meses só leite, depois até 1 ano com a alimentação leite materno complementando, e quem puder amamentar 2 anos, maravilha. Ali você tem uma criança pronta para tudo. Porque o sistema de defesa dela, 70% é no intestino. E é a microbiota intestinal que é hoje considerada a nossa grande parceira nisso. E uma criança tem de
da hora que ela nasceu até 2 anos de idade, a oportunidade de fazer o quê? Um imprint, que é como se fosse a impressão digital das bactérias dela no intestino para o resto da vida. Mas assim, ela teria que nascer de parto normal, teria que ser amamentada e uma série de coisas que não estão acontecendo. Inclusive, estão dando muito antibiótico muito cedo para as crianças e não estão repondo essas bactérias, vamos dizer assim. Então, está acontecendo muita coisa. Agora, por que essa criança, de repente, está com tanto refluxo, está com tantas ites, né? Eu nunca me esqueço, quando eu fazia natação, que eu fazia natação numa escola só de natação, que era de um campeão olímpico nosso, o primeiro que ganhou medalha, né? E aí começou aquela época do N1H1 e tinha um cartaz, assim, porque todo mundo tirou filho da natação, imagina, né? Tinha um cartaz enorme. O que fazer para prevenir do seu filho não estar exposto a uma situação de contaminação? Primeiro item, tirar leite. Porque o leite é altamente mucolítico. Gente, nós somos os únicos mamíferos que continuam mamando depois de ter leite. E leite de outra espécie. Gente, vamos pensar. Mulher amamenta uma criança de 3,5 kg que nasceu. Então, ela tem um leite com todas as fases próprias, inclusive de proteína, para aquela criança de 3,5 kg crescer. A vaca também, para um bebê dela que tem 60 quilos e dali a pouco está com 60 toneladas. Perdão, meia tonelada. Gente, a caseína, que quando talha o leite, sobe o soro e desce uma massa branca, que faz queijo, né? Tanto que eu falo que a pior coisa do mundo é queijo branco. Branco, cottage, ricota. As pessoas imaginam que é o mais saudável. Pois é, daí dá o peito de peru com o queijo branco, tá? E aí, o que acontece nessa caseína? Leite humano tem? Tem. Ah, vou até mostrar isso aqui. Tira o queijo branco, então. Não, tira o leite. Deixa eu mostrar aqui. Peraí, deixa eu mostrar uma coisa que vai ser mais lúdico de mostrar. Primeiro que eu tenho mania de mostrar isso aqui. Agora, dá uma olhada. Ó, peraí. Deixa eu fazer assim, efeito surpresa, tá? Ok. O leite humano, de 100%, 18% é de caseína, porque é uma proteína de construção. É caseína alfa, tá? É caseína alfa, deixa eu acender aqui. É uma caseína que é alfa para esse estômago. Você sabe quanto de caseína tem no leite da vaca? Ou de qualquer outro bicho, gente? Ah? 1%. Eu vou quebrar tudo isso com eficiência? Então, gente, e fora que eu mostro uma coisa muito interessante. Primeiro, eu mostro estudos da Universidade de Harvard mostrando que quem tem gatilho genético para câncer, o leite é gatilho. Por quê? Porque tem promotor de crescimento, cada um para o seu. Gente, leite é a primeira coisa que eu, não acredito que devamos dar, tá? Muita gente vai ficar chocada, mas eu digo o seguinte: você que está me vendo que tem rinite, tira 3 semanas leite e laticínios. Vai ver se seu nariz escorre. Então, essas ites, principalmente rinite, sinusite, elas são muito fontes desse processo mucolítico, né, do leite. Aí vem assim, mas e meu filho? Sem leite? Porque dá um branco, né? O pessoal confunde. Escuta, lá no meio do Amazonas não tem curral. A índiazinha não tem osteoporose e os meninos dela? Comida, exercício físico, sol, vitamina D. É isso que nós não estamos fazendo, entendeu? Então, toda vez que você come um queijo, por exemplo, lembrando que para fazer 1 quilo de queijo você precisa de 8 litros de leite, né? Quando você vai comer um queijo, tem cálcio ali? Tem. Mas para você fazer osso, você precisa do cálcio, magnésio e mais 24 nutrientes, daqueles 44 que eu digo, que a gente tem que ter em harmonia. Então, se eu só boto cálcio ali, cadê o resto? Eu estou fazendo uma coisa com desequilíbrio. E no lugar daquele queijo, que tal um monte de fruta, um monte de legume, um monte de coisa assim, que, por exemplo, a couve é uma folha que tem a
porcentagem correta e equilibrada para que o cálcio daquela folha seja absorvido, porque tem que ter um equilíbrio entre cálcio e magnésio. E você vai dizer assim, ah, mas o americano colocou lá nas diretrizes que a gente tem que comer 1.200 miligramas de cálcio para a civilização dele, porque o americano, ele expolia muito cálcio. Por quê? Sal à beça, comida hiperproteica, cafeína, enfim. O problema não é o cálcio que você ingere, é o cálcio que você perde, tá? Então, você tem várias situações em que esse cálcio, então não precisa de 1.200, então, e você precisa de um intestino absorvível que vá pegar este cálcio e absorver, né? Que também tem esse detalhe. Tá ótimo. Doutora, muito obrigada pela participação. Para quem quiser contratar a doutora para palestras, eventos, como que faz? Pode ligar aqui no consultório, enfim, eu tenho a minha página, né, o Clínica Savioli, gisela.clínica Savioli, tem o meu canal do YouTube que tem muito vídeo bacana, né? Sim. E, ou pode ligar aqui no consultório e estamos à disposição sempre que possível, né, para ajudar naquilo que a gente conhece um pouco, né? Porque sim, a gente não conhece nada. Né? É libertador. E lembrar que eu gosto muito e ponho em todas as minhas... Esse livro é seu, tá? E eu coloco em todos os meus livros uma frase do Arthur Schopenhauer, que diz assim, toda verdade passa por 3 fases, etapas. Primeiro, ela é ridicularizada. Não toma leite, tal, não sei o quê. Isso eu só falei do leite, que tem outra coisa também. Depois ela é violentamente antagonizada. Eu creio que nós estamos nessa fase de várias coisas. Por último, é aceita universalmente como auto-evidente. Então, e aí tem um monte de material que você vai poder estar usando, porque eu fiz uma pesquisa da modificação da alimentação nesses últimos tempos. E por que hoje estamos com tanto adolescente e jovem se suicidando e se automutilando? Esse foi um pedido exclusivo da comunidade Canção Nova, da qual eu sou missionária, né? E eles me pediram para escrever um livro com este foco para jovens, porque realmente estava uma coisa horrorosa. E eu aprendi, porque fazendo pesquisas eu vi, e aí eu vou deixar para você ver, nós nunca tivemos tantos jovens no mundo. A gente pensa, não está tendo criança, só tem velho. Vai dar uma olhada nas pesquisas, estão muito interessantes. Então esse jovem é que nós temos que cuidar, porque eles que vão cuidar da gente no futuro. E olha, se puderem, não percam de ver um vídeo com o Dr. Cícero Coimbra, que vocês devem conhecer muito bem, ele vai muito no meu programa, ele é um querido, aonde ele fala, porque eu pedi para ele fazer um vídeo, para a gente fazer um programa assim, por uma geração mais saudável, que começa no ventre materno. Mas se a gente for falar tudo, a gente não sai daqui, né? Mas enfim, tem muito material lá no YouTube, fiquem à vontade. E muito obrigada pela oportunidade de falar mais um pouquinho de nutrição. Eu que agradeço. Obrigada e até o próximo vídeo.